Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para desejar uma ótima semana a todos e a todas. A gente vai exibir agora a nossa reflexão para esse domingo do tempo comum, para esse texto bíblico desse domingo, mas é uma reflexão que fiz há uns 2, 3 anos atrás, neste mesmo domingo, neste mesmo tema. Infelizmente eu estou um pouco doente e aí preciso de repouso e conto com o carinho e com a prece de todos e todas. Estou precisando de repouso mesmo. Rezem por mim, tá certo? Mas o texto bíblico está aí, a nossa reflexão está aí e com a graça de Deus super atual, tá bom? Abraço a todos e todas e até semana que vem. Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma semana. Bem-vindos todos e todas para a nossa reflexão do Evangelho segundo a ótica da classe trabalhadora. Isso é um momento de reflexão, de partilha e de oração que a gente faz junto ao Movimento de Trabalhadores Cristãos, o MTC. Desde já, a gente convida você a curtir esse nosso momento, né, o likezinho ali, a compartilhar com outras pessoas e fazer dessa nossa reflexão um dos espaços de reflexão para a vida, para a prática orante, para a prática militante da classe trabalhadora. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E o mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera.
hoje é dia de espera. Olá a todos e todas, eu sou Maristela Menezes, assistente social da saúde aposentada aqui de Recife, Pernambuco. E o evangelho que nós vamos refletir hoje é o evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas vidas, porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, gente, estamos na 14ª semana do tempo do discipulado e da missão. É um tempo que a gente dá uma pausa em solenidades, em alguns momentos fortes, para viver o miúdo, o diuturno das nossas missões. De pastoral, política, cristã, no conselho de moradores, no sindicato, no partido, nas pastorais, na igreja, nas várias comunidades de base. A esse tempo, a gente não quer chamar só de tempo comum, como a igreja chama. A gente quer chamar, como o nosso irmão Reginaldo Veloso muito dizia a gente, é o tempo do discipulado e da missão. É um tempo da gente ir calibrando a nossa ação, a nossa mística, a nossa oração e a nossa vida naquilo que a gente chama tão carinhosamente de reino de Deus, naquilo que é projeto de vida. E como a gente se insere, porque dizer que a gente é cristão é dizer que a gente é do movimento de Jesus. E ser do movimento de Jesus é estar em movimento por e com Jesus. Ou seja, é estar em construção do reino de Deus constantemente. Ora, esse texto que a gente leu hoje, ele é uma continuação, mas por causa da solenidade de São Pedro e São Paulo domingo passado, a gente teve um corte. Mas providencialmente, a gente pode sim fazer uma relação do que a gente rezou e celebrou semana passada com isso que a gente celebra hoje. Ora, Jesus pergunta, vocês lembram disso no domingo passado? Jesus pergunta para Pedro e para a sua comunidade, né, de discípulos, o que é que o povo diz sobre o Filho do Homem? E Pedro diz, olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias ou algum dos profetas. E Jesus pergunta para a sua comunidade de discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus fica feliz, comunica para Pedro e para a sua comunidade que ali está a pedra, ali é uma relação do rei, com o reino de Deus, de tal maneira que o que ligar na terra será ligado no céu e vice-versa. Mas Jesus também diz, feliz és tu, Simão, porque não foi a carne, ou seja, não foi outra pessoa que te revelou isso, mas o próprio Pai. Ou seja, Jesus ali reconhece que no projeto de Deus, ele se revela primeiramente aos mais sofridos, aos pequenos, à classe trabalhadora. E aí encontra Pedro, um pescador analfabeto, e a ele revela essa dádiva bonita de reconhecer Jesus e o seu projeto. Qual é a relação que isso tem com esse nosso domingo? Tem justamente o fato de que Jesus, reconhecendo em Pedro que Deus se revela aos pequenos, reconhecendo em tantas outras figuras no decorrer da sua caminhada,
E, evidentemente, desconfiemos que, antes de tudo isso, Jesus, na sua vida e na sua casa, reconheceu que uma das primeiras revelações de Deus aos pequenos foi a sua própria mãe, foi o seu próprio pai, Maria, simples menina, e José, um operário. Ora, Jesus, reconhecendo todo esse cenário, eleva as preces a Deus, eleva um louvor a Deus. É isso que esse texto diz. É evidentemente que esse texto está em um contexto, e o contexto é o da prisão de João Batista, é o de um sistema político degradante, de um sistema religioso que oprime mais ainda os mais pobres, porque o sistema político oprime, mata, né, explora os mais pobres, e o sistema religioso chega em cima de tudo isso e coloca um código moralista, um código de leis moralistas, para dizer ainda que os mais humildes, que não têm acesso à cultura religiosa, são os preteridos por Deus, não os preferidos. Diante desse contexto, Jesus faz um louvor ao Pai. E aí eu quero usar um termo do teólogo, do nosso irmão teólogo, Padre José Bortolini. Jesus louva ao Pai pelo fracasso de Deus. Dentro da perspectiva do projeto do reino de Deus, é como se a gente dissesse que Deus é um fracassado em Jesus. E não há escândalo nenhum nisso, porque o próprio Paulo nos disse que aquilo que é sanidade para a gente, que aquilo que é loucura para a gente, é sanidade para Deus, é sabedoria de Deus. Aquilo que é fraqueza aos nossos olhos é força para Deus, não é? O próprio Paulo também, vendo isso, diz: quanto mais fraco em Deus, aí é que eu sou forte, não é? Aquilo que é loucura para a gente é sabedoria de Deus. Então, Jesus louva o seu Pai pelo fracasso. Qual é o fracasso? É que os sábios e os entendidos não conseguem compreender o projeto de Deus. Os sábios e os entendidos, e aí no meio as grandes elites, elas não conseguem se deixar impregnar pelo projeto de Deus. Deus não consegue penetrar nos corações arrogantes. Aí está o fracasso de Deus. E qual é o louvor que Jesus faz diante disso? É que o seu projeto é revelado aos pobres, aos oprimidos, aos pequenos. Digamos nós agora, a classe trabalhadora. Por isso que as elites, por isso que os patrões, que há anos atrás urdiram uma desgraçada reforma trabalhista e reforma previdenciária, não conseguem se deixar impregnar pela força do projeto de Deus. Ao contrário, também não conseguem vencer a nossa luta, a nossa força, a nossa mística, porque a nós, classe trabalhadora, é revelado o projeto de Deus. Ora, direis que eu estou dizendo assim. Então quer dizer que os ricos, as elites e os poderosos não vão ter acesso a Deus, não vão ter acesso ao projeto de Deus, e Deus não é Deus de todos, Deus é Deus de um grupo, e aí os outros, não. O fracasso de Deus não é que Deus não alcance a todos e todas, mas o fracasso das elites é não entender um Deus que se revela aos pequenos. Principalmente se a gente for falar das nossas elites brasileiras. É bom a gente também ficar de olho nesse termo elite, porque nem está correto. Elite é aquilo que é o melhor de um grupo. Então, elite, na verdade, são os nossos jovens negros que estão nas Olimpíadas de Matemática, História, Física, das nossas escolas públicas. Então, isso é o que a gente tem de melhor. Elite é a classe trabalhadora que renovou, que trouxe de volta a democracia do nosso país. Isso é elite, isso é o que a gente tem de melhor, né? Elite são as nossas jovens e os nossos jovens, né, nos esportes. Elite são as nossas meninas, né, do futebol,
né, que vieram de comunidades e famílias tão simples e estão aí jogando bola e fazendo alegria e festa de muita gente. Elite é o que a gente tem de melhor. Mas a gente convencionou a chamar aqueles que têm dinheiro e só têm dinheiro, não tem mais nada de melhor, a gente convencionou a chamar de elites. O grande problema não é que Deus não se revela a todos e todas, mas aqueles que só veem dinheiro, aqueles que veem nos seus irmãos e irmãs trabalhadores apenas objeto de exploração, não conseguem, enquanto não mudarem de projeto, enquanto não verterem de opinião, enquanto não converterem o coração, nunca vão entender o projeto de revelação de Deus em Jesus. E Jesus não chora de fracasso. Jesus não acha isso triste. Jesus reconhece que o Pai está junto dos mais sofridos e diz: eu te louvo, Pai do céu e da terra. Ou seja, esse Pai é dono de tudo, é Pai do céu e da terra. Mas as elites, elas não querem ninguém que seja maior do que elas, nem o próprio Deus. Por isso elas não vão reconhecer o projeto de Deus, porque Deus se acha maior do que elas, a ponto de se revelar para os pobres. Já pensou? Então, a louvação de Jesus deve ser a nossa louvação e deve ser a nossa opção constante. Se Deus em Jesus se revela aos pobres, pequenos e à classe trabalhadora, somos nós também provocados, convocados, ao tempo todo, revelar o projeto do reino de Deus para os nossos irmãos e irmãs pequenos, oprimidos, classe trabalhadora. Jesus não faz essa louvação apenas porque intuiu isso de sua cabeça. O que se segue nesse texto bíblico é a comprovação de Jesus do seu relacionamento com o Pai que se revela aos pobres. Jesus disse: sim, ó Pai, tu te revelaste porque foi tudo do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus não diz que o Pai se revela aos pobres e pequenos, e por isso eu não estou dizendo só porque acho que Deus gosta mais dos pobres pequenos da classe. Não. Jesus diz que reconhece isso porque o Pai o revelou. Porque é do agrado do Pai, porque todo o projeto do Pai foi entregue a Ele, e ninguém conhece o Pai como Ele conhece. E quem quiser conhecer o Pai, quem quiser conhecer a Deus, vai ter que conhecer através de Jesus. Ou seja, não se revela o Pai, ou não se conhece o Pai, sem conhecer o projeto de Jesus. Quem vai às missas e cultos de cura e libertação, às vezes as nossas elites gostam muito disso, vão para as paróquias ou para as igrejas de locais de classe média alta, vão em dias de quartas-feiras, em dias de semana, para missas especiais, e vão para ter uma relação individual com Deus, e durante o decorrer da sua caminhada, não conhecem a Jesus e ao seu projeto. Ou seja, não há revelação de Deus nesse gesto piedoso apenas. Não há revelação de Deus. É preciso a gente entender melhor isso. Deus se revela no projeto de Jesus. Diante disso, a gente tem as duas primeiras partes desse texto. A louvação de Jesus ao seu Pai por revelar o seu projeto, mas esse projeto cair primeiro no coração dos pequenos e dos oprimidos. Depois, a comprovação, a mística de Jesus, a oração amorosa, íntima dele de dizer: sim, Pai, porque foi do teu agrado. E de outra maneira, como a gente já ouviu em outros textos, ele dizer: o Pai e eu somos um. Quem quiser conhecer o amor do Pai, deverá conhecer pelo projeto de Jesus. Agora, esse texto termina com um convite a esses e a essas a quem o Pai se revelou, aos pequenos, oprimidos, aos trabalhadores e trabalhadoras, aos cansados.
é um convite de descanso, é um convite de amorosidade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Ora, o fardo principal, e esse termo fardo, é muito usado para falar da lei. Mais uma vez, a elite religiosa oprimindo o povo. E não é que Jesus é contra a lei, é contra as alianças, a aliança religiosa feita. Não. É porque Jesus tem outro caminho, tem outra pedagogia. Jesus não renova a lei mediante o moralismo. Jesus renova a lei mediante a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, por isso diz: vinde a mim vocês que estão cansados. Não é só cansado fisicamente, é alguém que está exausto da condição de opressão. E eu vos darei descanso. Ou seja, não é que Jesus está preparando uma cama para todo mundo, não é o Jesus de algumas pessoas que vão para os cultos e missas e saem de lá tão relaxados. Não, o Evangelho provoca, gente. Mas esse descanso é a misericórdia diante do legalismo, diante do moralismo. O meu jugo é suave, porque o meu jugo não é o jugo de Deus, o jugo de Jesus, não é o jugo do moralismo, é o jugo do comprometimento com o reino de Deus. É por isso que Jesus diz: quem quiser conhecer o Pai, tem que conhecê-lo a partir do Filho. E como é isso? No final do texto ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ora, é conhecendo a Jesus e ao seu projeto que a gente conhece o seu Pai. Então a gente pode dizer: Deus é manso e humilde de coração. Deus não é passivo, não é leniente com as situações injustas, mas é manso e humilde de coração. O coração de Deus não é o coração dos sábios e dos entendidos que se negaram a conhecer o seu projeto. O coração de Deus é o coração que acolhe a classe trabalhadora, os pobres, os pequenos, os revela o seu plano de amor, de tal maneira que o seu filho não se aguenta de tanta felicidade e para tudo para louvá-lo. E diz: eu te louvo, Pai do céu e da terra. Essa frase é bonita de Jesus. Não é uma oração qualquer, ou uma oração feita protocolarmente, como às vezes nos grupos e nas reuniões da gente, para começar a reunião ou para terminar, a gente reza mais por uma questão de protocolo do que por prática orante. Jesus ergue os olhos ao Pai e diz: eu te louvo, Pai do céu e da terra. Aliás, um pequeno comentário, veja como às vezes as nossas práticas litúrgicas, elas estão distantes da própria prática de Jesus. Nos últimos tempos, quando eu vou a algumas celebrações, na hora de dar graças a Deus, certamente isso tem uma justificativa litúrgica e teológica, não é essa a questão. Eu estou apenas dizendo o quanto às vezes as coisas não se cruzam, não se relacionam. Mas e muitas vezes, na hora que na celebração o celebrante e as pessoas vão dar graças a Deus, elas se inclinam em gesto de submissão. Enquanto Jesus, toda vez que foi dar graças, ele olhava para o Pai, ele olhava para o alto e ficava feliz. Veja como às vezes as nossas práticas religiosas podem nos distanciar daquilo que genuinamente eram gestos, postura e a vivência de Jesus dentro do projeto. Então vamos concluir essa nossa reflexão de hoje para a gente ir se perguntando durante essa semana toda: aonde é que Deus, em Jesus, continua se revelando aos pobres pequenos sofridos? Em quais espaços de militância e de pastoral em que eu estou, Deus se revela? Ou a gente pode fazer também a pergunta: aonde eu estou que sinto que Deus não está sendo revelado
aos companheiros e companheiras. A outra pergunta que a gente precisa fazer no decorrer desta nossa semana é: aonde eu posso dizer, primeiro a gente pode pensar também nós, como classe trabalhadora, e dizer em que momentos, em que realidades eu sinto o bom Deus me chamando a Ele e me acolhendo, dizendo a mim: vinde vós que estáis cansados. Mas também em que espaços eu sou voz de Deus dizendo aos companheiros e companheiras: venham para cá, vocês que estão cansados. O jugo da gente é leve, o nosso fardo é suave. Entrem na nossa comunidade, seja na pastoral, seja no conselho de moradores, em que for. Entrem aqui com a gente, porque esse é um espaço de pessoas mansas e humildes de coração. Aonde a gente pode dizer isso? Em que realidades a gente pode dizer isso? Eu queria concluir esse nosso momento com a oração do abandono, a oração de Charles de Foucault. É uma oração do cristianismo que me lembra um pouco essa relação direta que Jesus teve com seu Pai, louvando, e disse: sim, porque é do seu agrado e tudo me foi entregue. No caso de Jesus, o Pai entrega a ele o seu projeto. No caso desta oração do abandono, a gente se entrega ao Pai. Meu Pai, entrego-me a vós, fazei de mim o que for do vosso agrado. O que quiserdes fazer de mim, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, desde que vossa vontade se realize em mim, em todas as vossas criaturas. Não desejo outra coisa, meu Deus. Deponho minha alma em vossas mãos. Eu vos dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque vos amo. E porque, para mim, é uma necessidade de amor dar-me e entregar-me em vossas mãos sem medidas, com uma confiança infinita, pois sois meu Pai. Uma boa semana, gente, muita saúde, como nosso irmão Frei Beto costuma dizer, muita fome de Deus e de justiça para todos e todas. Continuemos revelando o projeto de Deus que está em Jesus e que se revela aos mansos e humildes de coração, aos pequenos, sofridos e à classe trabalhadora. Até mais. Ó Pai que habitas a imensidão, tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada um por si tão somente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação
e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.